Fala, galera! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, aciona aí, cara. Clica aí, ó. Se inscreve aí, é muito importante. Eu peço humildemente, cara, sua inscrição aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Aciona também a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Diego Alves continua no Flamengo, depois de muita reunião, que a gente falou, inclusive, que a gente estava presente no restaurante que estava acontecendo uma das reuniões, que eles saíram até felizes e tudo mais, porém, tinha demorado um pouquinho para decidir isso tudo. O Flamengo, o Diego Alves cedeu do lado de lá, né? Muito desejo dele de continuar no Flamengo, ele cedeu, e aí chegaram num acordo salarial e continua então o Diego Alves no Flamengo. Ele já acertou a renovação dele, deixou tudo confirmado, a renovação dele com o Flamengo por mais 2 anos. Ele fica garantido aí no Flamengo até aquele Mundial de 24 clubes. E eu teria aqui também outra situação para falar para vocês sobre a questão do Hugo Souza, né? O Hugo Souza também, o Neneca, como muitos gostam de chamar, se manifestou nas redes sociais. Porque assim como o Diego Alves está renovando, o Hugo Souza está lá e está muito bem, né? Como dono da camisa, essa camisa azul aqui que o Flamengo os goleiros têm jogado, dono da camisa 1 rubro-negra. Então a gente não sabe mais quem é titular. Eu sinceramente acho que o Hugo está muito bem. O Hugo está muito bem. Ele botou assim, ó, no Twitter: tua glória é lutar. O resultado não foi o que queríamos, mas mostramos mais uma vez a força que tem a nossa equipe. E que time! Isso aqui é Flamengo. Toda honra e glória seja dada a Deus sempre. Então, o Neneca aí, o nosso Hugo Souza, que também está muito bem lá. Lembrando que o Diego Alves, o Bruno Henrique, né, não só o Diego Alves, o Bruno Henrique, o Daniel Cabral e o Lázaro já estão lá no Sul e treinaram. O Flamengo, inclusive, divulgou imagens do Bruno Henrique, tem fotos aí do Diego Alves, do restante do grupo treinando no CT do Grêmio. O Flamengo treina hoje e amanhã no CT do Grêmio e parte depois rumo a Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense lá no tapetinho, lá no gramado sintético paranaense, né, onde o Flamengo vai jogar. A gente tem muito para falar aqui sobre Pedro, o Pedro que se isolou na artilharia do Flamengo em 2020, mas eu quero que você comente aí. Gostou? Ficou feliz da volta do Bruno Henrique com sede de gol, né? Eu queria saber se você está feliz com a renovação do Diego Alves. Comenta aí. Fiquei feliz ou não? Pô, pra mim o Neneca é o titular já. Não, eu acho que o Diego Alves é importante, vai ensinar o Neneca, vai passar muita experiência pro Neneca. O Pedro se isolou então na artilharia de 2020 pelo Flamengo. E olha que curioso, o Pedro tem 17 gols em 1.615 minutos. O Gabigol, 16 gols em 2.128 minutos. Ou seja, mais tempo, menos gol. Tanto o jogo de ontem como o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense são decisivos, então para nós era importante poder preparar bem aqui o jogo. É melhor que voltar ao Rio e depois viajar para Curitiba. Pensamos na recuperação aqui e foi melhor de ficar aqui e preparar o jogo. Para nós é muito importante recuperar jogadores, tanto Bruno como Diego, que já viajaram, João Lucas e Pedro Rocha, que em breve vão estar também com nós. É importante recuperar todo o elenco, também Arrascaeta e Gabigol, que ficam no Rio. É muito importante para nós ter todo o elenco e poder escolher os melhores jogadores para cada jogo. São muito importantes porque eles são muito agressivos. Se nós jogamos o mesmo, a mesma agressividade como jogam eles são agressivos, nós somos mais agressivos. Ter agressividade, intensidade, mais intensidade. Mas o que faz a diferença de vocês com outros times? A gente respeita eles, a gente não teme ninguém. Porque é o Flamengo, dentro ou fora de casa, a gente sai do caminho. O caminho é a intensidade e a qualidade. Aí a gente vai sair daqui vencedor. Vamos embora, rapaziada! Vai, Primeiro, recuperem-se bem, o primeiro. O segundo, parabéns a todos. Tatuem-se ou lembrem-se, tatuem-se isso. O Flamengo nunca desiste. Me mostraram novamente que podemos ganhar todo. Porque quantos jogos ganharam nos últimos minutos? Não é casualidade isso. Porque vocês são campeões. E quando me mostram isso,
Tenho a certeza que ganhamos todo. Parabéns, disfrutem agora. Mas precisamos em 3 dias jogar o mata-mata. O mata-mata. Não podemos sofrer goles, é? É diferente. Parabéns, gente. Parabéns. Alguns elementos aí que a gente pode destacar positivos. O Pedro jogando um futebol de alto nível. O Gerson no segundo tempo jogando na sua posição, mostrando que ele realmente é o dono da bola, é o cara que distribui o jogo. A gente teve um segundo tempo do Natan jogando como um zagueiro veterano, jogando como um lateral esquerdo, um ala, deixando o Felipe Luiz se projetar e dizendo vai que eu seguro. A gente teve um Flamengo que conseguiu se impor dentro da casa do seu adversário, amassou o Inter no segundo tempo. A gente viu o Inter se apequenar, jogando com 4 volantes durante certo momento da partida, em que ele tirou o Abel Hernandes, que era o único atacante de origem dele, e botou o Dourado para fechar o ferrolho ali com o Lindoso, com o Edenilson e com o Patrick. E um Flamengo que teve paciência, um Flamengo que soube sair do momento adverso daqueles primeiros 15 minutos, tomando uma pressão desgraçada, numa marcação sufocante do Inter, e o Flamengo que soube mostrar, Papa, esse espírito guerreiro, esse espírito que o time campeão precisa ter, que em jogos duros, em jogos contra times copeiros, tem que saber jogar, ir para frente, não desistir nunca. Foi muito bom ver o Flamengo conseguir fazer esse gol merecido aos 49. O Flamengo merecia vencer o jogo. Foi muito bom ver o Domenech dizendo a gente não ganhou um ponto, a gente perdeu 2, o que mostra que o time está mordido, o time queria ganhar, que não é lindo empatar com o Inter no Beira-Rio. E o lado negativo é a gente ver deploravelmente a atuação do VAR, que diante de 2 penalidades claríssimas se omitiu, Papa, não teve a atitude de pelo menos chamar o árbitro. Agora, eu não vou ficar aqui de chororô não, entendeu, Papa? E apesar desses erros do VAR, né, claros, que prejudicaram o Flamengo, o Moledo poderia ter tomado um cartão vermelho naquele carrinho que é falta para vermelho direto, aquela falta no Gerson. Eu acho que o Flamengo, independente disso, o Flamengo mostrou o quê para a torcida rubro-negra? Exato, né, Isa? Covardia, né? Covardia do árbitro não expulsar, a covardia do Moledo. Ele veio na maldade, ele tinha tido uma discussão com o Gerson antes, ele veio no veneno, estava pilhado, né? Ele se irritou com o Gerson e ele quis machucar o Gerson. Diego, tá? Lembrou a entrada do Diego naquela do Emelec lá, quebrou a perna do Diego. Papa, a pergunta do professor é muito boa, né? Quem vai parar o Flamengo? Cara, difícil pensar quem vai parar o Flamengo, porque a gente vê, como o professor mesmo disse, um elenco ontem misto, com jogadores importantes fora. Rodrigo Caio não joga há tanto tempo. Arrascaeta também, recuperação de lesão. Vale lembrar que a gente está com o Hugo no gol que está arrebentando, jogando muito. E parece, às vezes, nem dá para sentir um pouquinho falta do Diego Alves, né? A impressão que eu tenho é que o Diego Alves, ele é um grande jogador, a gente sempre vai enaltecer o tanto que esse jogador é importante, mas o Hugo não está deixando a gente sentir falta do Diego Alves. Não sei se é só comigo essa impressão, mas se vocês também estão sentindo isso, porque o Hugo é muito seguro. Acho que ele ainda tem um pouquinho a melhorar com as bolas no pé, acho que ele tem um pouquinho a evoluir nessa questão, mas ele está muito seguro, e a impressão que eu tenho é que o Flamengo entra qualquer jogador e o Flamengo está muito qualificado, está muito bem, não precisa desse desespero, porque se a gente parar e comparar outros times do Brasil que disputam o Campeonato Brasileiro, se a gente pegar e pensar nesses times entrando com os jogadores reservas, a gente não vai ter a mesma segurança como tem o Flamengo. O Flamengo entrou com os jogadores da base, e eu acho que esse momento do jogo entre Palmeiras e Flamengo, quando os jogadores da base entraram para representar a equipe profissional, esse foi o momento, além da derrota de 5-0 para o Independente Del Valle, mas esse momento também do jogo Palmeiras e Flamengo foi um momento de virada de chave, porque ali o Flamengo percebeu, e tenho certeza, porque também a gente teve as informações, a gente apurou sobre isso, mas ali o Flamengo percebeu que pode contar com jogadores que estão nas categorias de base. Porque ainda tinha muito essa questão de contratar outro lateral direito para a posição, mesmo com a chegada do Isla, além do João Lucas, que também disputa a posição, mas ainda tinha muito essa questão de pensar em contratar um lateral direito. Hoje, isso não passa nos planos da diretoria do Flamengo, eles não pensam nisso, porque tem jogadores qualificados e várias outras posições, como o goleiro também.
Antes, a gente tinha a informação de que o Flamengo pensava e buscava um nome para contratar para o gol, para ser um reserva imediato do Diego Alves, né? Não tem ainda muito, não tinha muito uma confiança no César. É um bom goleiro, a gente sabe que é um bom goleiro, mas a diretoria do Flamengo estava buscando um outro nome. Agora, a diretoria do Flamengo não precisa buscar esse nome. Só se o Diego Alves não renovar. Aí eu acho que a situação muda, a questão muda de figura. Mas agora, com o Neneca, cara, para que outro goleiro? Se a gente tem um time qualificado, se a gente tem um goleiro muito qualificado, né? A gente conversou aqui no backstage antes do programa começar, né? Essa expectativa confirmada então aí. O Diego é um grande goleiro. É óbvio que nós estamos vivendo, até quero ouvir o Deco sobre isso, a gente está vivendo um romance aí com o Neneca, merecido, Neneca, Natan, meninos da nossa base, nossas crias do Ninho, tem o DNA rubro-negro, mas a gente não pode desmerecer o Diego é um goleiraço, goleiro que foi fundamental para todas as alegrias que a gente viveu no passado, no começo desse ano, e é aquilo que a gente vinha falando, Papo, eu comentei essa semana que passou lá no programa com o pessoal, falei, galera, calma, contrato é assim. O Diego Alves pediu 1 milhão. Porra, quem de nós não pediria 10 milhões no último contrato da vida? O Diego Alves fez a parte dele. E se chegou ao meio termo, eu não tenho aqui o valor exato, até te falei em off antes do programa o valor que eu acho que foi fechado o contrato, né? Não vou confirmar aqui, porque a gente não tem essa procuração para falar, mas fechou um valor bem abaixo, como a gente falou que ia acontecer. O Diego Alves fez a parte dele. Ele vai para um final de carreira. O Diego Alves, gente, ele vai se aposentar e vai passar as luvas para o Neneca. Não tem goleiro melhor para estar do lado do Neneca nesse momento que o Neneca chega para ser o grande titular do Flamengo na década. Eu vejo o Neneca, Deco, Lipe e Biel como um Júlio César começando a carreira. Sabe, o Neneca vindo, ganhando espaço, arrebentando, um goleiraço muito bom em todos os fundamentos, um garoto bom de caráter, de personalidade, um garoto de liderança, não é um garoto tímido. O Neneca na base era líder e não tem goleiro melhor hoje no Brasil do que o Diego Alves, que já está há quase 4 anos no Flamengo, conhece o Flamengo, é um baita goleiro, experiência de seleção brasileira, experiência de Europa. Então é um cara que está ali para ser o melhor goleiro possível para fazer a transição. O Diego é maduro. O Diego sabe que o Neneca é o goleiro do momento. O Neneca chegou para ser aquele furacão, aquele cara que aparece e diz assim, amigo, a titularidade é minha. Eu acho que eles vão se revezar e o Flamengo está muito bem servido com 2 grandes goleiros. E a única coisa que eu peço à nossa torcida é não desmereçamos nossos ídolos. Não tenhamos o comportamento que alguns torcedores de outros times têm de desmerecer os nossos ídolos. O amor pelo Neneca não pode significar desprezo pelo Diego Alves. O amor pelo Pedro Gol, Pedro Guilherme, Pedro Matador, jamais pode significar falta de respeito, amor, carinho e gratidão ao Gabigol. Então, Diegão, contamos com você. Você já viu que chegou o paredão, né? Neneca, monstro paredão, chegou. E o Neneca tem tudo para ser, quem sabe, o maior goleiro da história do Flamengo. Quanto ao Diego, estou muito feliz. E sempre que a gente olhar em Lipe para os pôsteres de 2019, quem vai estar na foto do pôster do Flamengo campeão da Libertadores, só tem 2 hoje, Raul Plasman e Diego Alves. Gratidão máxima ao Diego Alves. E aí, Decão? Feliz aí com a renovação? Estou muito confortável com essa questão da renovação. Acho que o Flamengo tem que ter um outro grande goleiro. Muita gente reclama às vezes do César, porque o César não traz segurança. Então agora a gente tem 2 grandes goleiros. É aquilo, cara, que o professor falou também, tem a questão da meritocracia, né? Ele falou agora sobre a questão do Gabigol e do Pedro. Vai jogar quem tiver melhor. Lógico que o Diego é muito importante, mas se o Neneca tiver numa melhor fase, o Diego entrar, começar a falhar, naturalmente pode ser que o preparador de goleiros, que geralmente é o que escolhe o goleiro, fale com o Domi e avise, o Hugo tá mais preparado aí e o Diego vai ter que entrar. Aí vai vir gente falar assim, mas o cara é paneleiro, eu não sei o que, cara. Eu tenho certeza que hoje ele está mais maduro, né, nessa questão. Já foi campeão de tudo, naquele momento não, ele queria muito ser campeão de tudo e conseguiu. Então acho que hoje o Diego mais maduro ainda, ele, se houver uma questão dessa, até mesmo por meritocracia, se o Diego deverá voltar, né, até mesmo porque ele saiu por lesão e saiu bem, não sei se vocês lembram do jogo que ele saiu contra o Santos, né, que ele faz uma defesa ali no cantinho, cara, uma defesaça, e aí sente o ombro. Então, acho que nada mais do que justo do cara voltar. E o Hugo tá muito tranquilo, né, cara? O cara saiu do 4º goleiro, sem perspectiva de jogar, querendo, o seu empresário querendo negociá-lo, né? E hoje ele sabe que
naturalmente o Neneca terá as suas chances e será o goleiro titular do Flamengo a partir de 2023, Papa. O Gerson não jogou como joga o Bruno Henrique, de maneira mais aguda. Ele jogou um pouco mais recuado no 4-4-2, tá? Com o Vitinho e o Pedro mais liberado ali na frente. Tanto que no gol do Flamengo você vê o Pedro buscando a bola quase no meio campo, cara. Ele não teve aquela questão de ficar ali apenas como centroavante fixo dentro da área, né, incomodando os dois zagueiros. Ele saía para incomodar ali, jogar entre linhas, entre os volantes e os zagueiros. E o Vitinho também fez essa questão. E o Gerson jogou muito recuado, cara. Aí que foi a questão. Não sei se foi estratégico para segurar o lateral, o Heitor, que foi bem no primeiro jogo, aquele lado direito ali com eles, com o Marcos Guilherme, mas ali que foi o erro, nesse 4-4-2. O Flamengo sentiu essa mudança tática. E aí, no segundo tempo, ele mudou para o 4-3-3, né? Ele puxa o Vitinho para ser aquele agudo, abre o Everton Ribeiro com o Pedro mais centralizado, os dois meias mais ofensivos, que é o Gerson e o Thiago Maia, com o Arão um pouco mais atrás, aí destruiu, cara. Aí o Gerson destruiu, né? Foi o cara da partida, jogou demais, e o Flamengo só não ganhou, né? Não só devido a algumas infelicidades, né? Como aquela bola do Pedro, né, cara? Aquele chute do Felipe Luiz na trave, a bola do Pedro que o Heitor tira em cima da linha, mas também com a arbitragem, né, não marcando os pênaltis que deveria ter marcado, tá? Mas o Flamengo está alternando a questão dos sistemas de jogo, isso é um mérito do Domi, né? Só que eu vou num porém, ainda acho que o Domi, apesar do banco dele não ser um banco que você olha assim e fala, cara, o que eu vou botar? Mas a partir do momento que o Kudê tira os jogadores de ataque, recua o time dele, que a gente já havia falado disso aqui, que o Kudê é um treinador, quando precisa buscar o resultado, é um treinador proativo, que marca pressão, e aí quando faz o resultado ele recua demais, começa a botar volante atrás de volante, e a partir dos 22 minutos ele faz isso. Ele tira os dois atacantes, né? Bota o D'Alessandro, bota o Mustos, bota o Dourado, aí vai enfileirando o jogador atrás, né? Eu acho que ali o Domi poderia ter tirado um dos volantes, até mesmo o Arão, que estava com 2 cartões amarelos, o Maia já havia tomado, e aí preservava o jogador. Beleza, aconteceu, é a única coisa, minha ressalva em relação ao Domi é isso. Às vezes eu acho que ele demora um pouquinho para fazer as substituições. Mas em relação à questão dos erros individuais, nenhuma culpa do Domi, né? E muito pelo contrário, eu acho que ele dá liberdade aos jogadores que falem, que se expressem dentro do campo. Houve uma discussão, não sei se vocês repararam, do Pedro com o Neneco. O Neneco começa a chegar, porra, não sei o que, acho que o Pedro tá falando, quebra a bola em mim. O que seria essa quebra a bola em mim? Em vez de sair jogando, meu camarada, joga lá em cima dele. O Pedroca, ontem, o Pedro estava pegando até pedrada, meu irmão. O cara, a bola vinha aqui, ele jogava o pé lá em cima, trazia a bola para ele, era no peito. Qualquer coisa que viesse no Pedro ontem, ele transformava aquilo ali, cara, numa jogada espetacular. Então, faltou isso aí ontem. Depois de um erro do Isla, porra, o Gustavo Henrique não poderia ter feito aquilo, ainda de cabeça baixa, meu camarada. É para estourar a bola. É para estourar a bola. Vou passar aqui para a galera. O Flamengo recebeu aí, confirmei com fontes ligadas ao Flamengo, tá? Que o Flamengo recebeu uma bolada da Inglaterra, do Arsenal. O Flamengo recebeu uma bolada, tá? Eu estou fazendo uma conta, tá? Aproximada, eu não vou dizer para vocês exatamente o que foi isso. Entre 85 e 86 milhões de reais, pelo menos é pela informação que a gente tinha lá atrás, que era o empréstimo mais a venda, ele consistia em 13 milhões de euros. Isso vai dar 85 milhões de reais, tá? Pelo Pablo Mari, tá? Negociação confirmada, o Arsenal já pagou, o Flamengo já recebeu, isso aí fontes ligadas ao Flamengo passaram para a gente. Acontece que o Flamengo não recebeu as variáveis por Pablo Mari, deixa eu só trocar aqui, por causa, né? Por causa da contusão do jogador, tá? O valor poderia ser maior, poderia chegar a 16 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais. Era simplesmente ele ter jogado, se ele tivesse cumprido as metas de jogo, ganharia cerca de 105 milhões de reais, e por isso o Flamengo acabou não recebendo esse valor completo. Negócio bom, né? Vocês acham que o Flamengo hoje já conseguiu repor a saída do Pablo Mari com o Natan e com as contratações que fez, professor, Felipe, Deco? Acham que valeu a pena esse valor todo pelo Pablo Mari? Cara, não é questão nem de valer a pena, né? É questão de o Pablo Mari quis ir, né? Então, só para o começo da análise tem que ser por aí. Não foi o Flamengo não quis vender o cara, mas já que vendeu, a negociação financeira acabou compensando sim hoje, porque hoje a gente tem o Natan, o Léo Pereira
No último jogo já começa a mostrar um sinal de evolução, já consegue ser um reserva que a gente, numa terceira opção, dá para confiar nele, uma terceira opção. E a compensação financeira foi boa. Acho que, mas não é uma questão assim, Pablo Mari por eles, não foi uma coisa que o Flamengo quis. O Flamengo não quis se livrar do Pablo Mari, foi ele que quis ir embora. Então, essa comparação aí até pode ficar injusta eu dizer que resolveu. Não resolveu. O Pablo Mari é melhor. Mas o Natan vai ser muito melhor que ele. Só para ficar claro, o Mari vai ser muito melhor do que... O Natan vai ser muito melhor que o Mari. Muito melhor. Natan Mari vai ser melhor que o Pablo Mari. Vai ser muito melhor. Professor e Deco. Quer falar, Decão? Vai lá. Não, fala você primeiro. Pode falar primeiro. Eu acho que o Natan, ele vai precisar só de mais um pouco de tempo para confirmar com resultados aquilo que a expectativa já vai se consolidando, né? O Natan gera uma expectativa muito grande para a gente pelo que ele vem demonstrando. Já demonstrava na base, já era um zagueiro muito virtuoso, tanto ele quanto o Noga na base. E agora, nesses jogos no profissional, ele demonstra muita qualidade, frieza, que é importante para um zagueiro, habilidade com a bola no pé, vigor, força, cabeceio, um zagueiro que vai para frente, cabeceia, fez aquele gol, já tinha quase feito aquele outro gol contra o Goiás, que o Tadeu fez aquela defesa cinematográfica, poderia estar aí com 2 gols já. Então eu acho, Papa, que o Pablo Mari foi uma grata surpresa, foi uma surpresa para todos nós, né? Muitos de nós aqui não acreditavam que ele poderia ser o grande zagueiro que foi quando chegou da 2ª divisão do futebol espanhol, uma descoberta do Jorge Jesus, e foi não porque o Flamengo quis, como o Felipe destacou, o Pablo Mari quis sair.